Bom dia, alunos. Como estamos nós? Estamos dando sequência ao nosso programa hoje. Já estamos no terceiro trimestre, aproximando-nos da segunda avaliação. Vocês já fizeram algumas etapas e vão fazer a segunda avaliação do trimestre, que será já no final da semana seguinte. E aqui a gente está nesse encontro. Tivemos já uma aula, uma aula de análise de texto, aula passada, foi reforçada para vocês aí nessa segunda-feira. E hoje nós vamos dar continuidade primeiro com um aviso. Depois da realização do concurso da prova do concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né, o pessoal do Camil já concluiu assim a sua etapa. E agora nós vamos fazer a fusão desses itinerários formativos, de maneira que a A8 é a última atividade relativa a esses itinerários. Então, cada um de vocês vai ver que, segundo o itinerário, vão fazer uma ou outra prova A8. Depois dela, então, nós teremos esta aula para os dois itinerários que deixarão de existir até o final do trimestre e deste ano letivo, certo? Então fiquem atentos, porque nós daremos o aviso do momento, né, que ainda esta semana estamos mantendo a divisão, mas esta aula já é uma aula comum a vocês, certo? Porque a avaliação permite isso. Então vamos seguir atentamente. Hoje nós vamos mais uma vez ver como se faz bem e como não se faz tão bem um texto dissertativo argumentativo. E nós vamos usar esse método a partir de um tema, e a partir desse tema nós vamos ver uma realização, digamos assim, infeliz ou pouco ou menos feliz, e uma realização mais feliz, e a partir delas, do contraste entre elas, nós faremos considerações muito importantes sobre como vocês devem construir e produzir o texto dissertativo argumentativo. Então, o objeto do conhecimento da aula de hoje continua sendo aquele que é de todo o trimestre, né? É a macroestrutura e microestrutura de textos dissertativos argumentativos sobre tema da atualidade. Então, nós faremos a análise e a avaliação desses textos sobre um tema que é dado, certo? Nós temos aqui a nossa já conhecida proposta de redação, que diz o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores a seguir, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema redes sociais e seu impacto nas relações interpessoais contemporâneas. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, como vocês sabem, o assunto aí é redes sociais virtuais. Lembrando que de tanto nós usarmos, já se entende quando eu falo hoje rede social. Nós não estamos falando de uma rede social de pessoas que se encontram fisicamente, mas sim de pessoas que se comunicam por celular ou por outro meio, pelo computador, né? Usando a internet, usando algum aplicativo, usando um site específico para isso. Então a gente usa redes sociais virtuais e a gente pode dizer só rede social. Rede social sozinha já dá a ideia de que é virtual. Entre os vários temas, né, possíveis, nós teríamos aí redes sociais e alguma coisa. Então, isso é impacto nas relações modernas, redes sociais é a disseminação de fake news, redes sociais e o poder do anonimato,
redes sociais e a prática do cancelamento. São apenas algumas possibilidades aí a partir do assunto mais amplo, para vocês verem as possibilidades algumas das possibilidades de delimitação, porque você não pode abarcar tudo, né? Então você vai ter que fazer uma delimitação. Nunca é demais lembrar, né, algumas dos passos do projeto de texto, não fazer o texto assim no chamado rope, fazer o texto com pressa, nem fazer o texto sem saber onde ele vai dar. Então você faz toda uma série de passos para otimizar a seleção, o registro das informações e a ordenação dessas informações e dos seus argumentos. Então, o primeiro passo num projeto de texto, logo de cara, vai ser delimitar o tema, né? Elaboração de questão polêmica e fazer a tempestade de ideias. Esse é o primeiro passo, tá certo, pessoal? Então, a delimitação do tema, por exemplo, você pode dizer assim, o impacto do uso excessivo das redes sociais nas relações familiares e de amizade. Isso é uma possibilidade, né? Depois que nós definirmos, tá certo? Uma delimitação do tema, é que nós vamos seguir para as etapas seguintes. A outra é a questão polêmica, né? Então você vai levantar uma questão polêmica, pensar nessa questão polêmica, você não vai criar a questão polêmica. A questão polêmica é uma coisa que já permeia a sociedade, né? Então, por exemplo, as redes sociais são responsáveis pela deterioração das relações afetivas, inclusive no âmbito familiar. Há quem diga que sim, outros dizem que nem tanto, outros dizem que não, e assim por diante. Nós temos vários posicionamentos, mas você parte dessa questão em aberto, que vai permitir vários pontos de vista, né? E, finalmente, você faz a tempestade de ideias, que é o nosso próximo passo aí, do slide seguinte. Então veja, estamos ainda no primeiro passo, você já delimitou o tema, você já esboçou aquela questão polêmica, e aí vem a tempestade de ideias. Qual é a ideia da tempestade de ideias? Você tem esse tema aqui, né? Redes sociais e seu impacto nas relações interpessoais modernas. Aí você vai pensar o que vier à cabeça. Então, mas obviamente que o que vier à cabeça, você não pode simplesmente, você não faz censura, né, para a ideia, mas quanto mais você tem base, mais ela vai ter uma qualidade também. As ideias vão ter uma qualidade. Então, vou dar alguns exemplos aqui. 7 ideias que podem vir aí. Tentativa de controle dos filhos pelos pais. Isso implica aumento de conflitos. As ideias assim são lampejos. Não precisa daquela estrutura, né? A estrutura frasal, com verbo, assim, o mais conciso, mas tem que ser informativo, minimamente informativo. Então, assim, isso é uma coisa que pode vir à tona, né? A outra, interrupção de rituais sociais, refeições em família, por exemplo. Então, isso tudo relativo a redes sociais, né? As pessoas talvez não... nós temos cada vez mais famílias que não jantam juntas, né? Para dizer, no almoço o pai está no trabalho, a mãe está não sei aonde, o filho está no colégio chegando, não está todo mundo, mas assim, por exemplo, jantar é emblemático. Será que esse ritual social, quantas famílias de vocês, aí cada um pensa na sua, acontece isso? Para algumas regiões do Brasil, ou para algumas gerações, famílias que têm uma tradição mínima ali, a refeição em família é algo sagrado. Mas será que isso é para todo mundo? Isso, e em que modo, né, interferiu aí a rede social? 3. Relações afetivas líquidas, mas amizades com menos qualidade. Essa expressão aí de líquido, amizade líquida, modernidade líquida, relações líquidas, amor líquido, tudo é relacionado a um sociólogo polonês, o famoso Zygmunt Bauman, acho que já falei aqui em aulas anteriores. Uma quarta possibilidade aí nessa tempestade de ideias, paradoxo das telas. Mais acesso ao mundo equivale a mais isolamento. Quanto mais você se abre para o mundo,
mais você se isola da família imediata, do seu entorno social imediato, né? E você fica naquele seu mundo. Uma outra possibilidade, vínculos afetivos precários e facilidade de rupturas. Também é algo que a gente já viu em Bauman. O próprio Bauman fala assim, hoje em dia se criam as relações muito facilmente e também com a mesma facilidade se rompem as relações. A pessoa já começa uma relação não esperando muito dela que ela dure nem no tempo e nem que tenha uma certa qualidade e uma certa profundidade. Uma sexta possibilidade aqui de ideia, aumento da dependência psicológica à aceitação social, né? Então você depende que os outros aceitem vocês. Você vai perder amigos. Os amigos ficaram com raiva por uma opinião que você deu sobre um determinado assunto. O tempo todo nas redes sociais as pessoas estão discutindo assuntos, algo que se noticiou, os memes, os posicionamentos, as questões políticas, de direitos humanos, de artistas que têm ideias X e Y. Então as pessoas terminam cancelando umas às outras. E aí quem é cancelado ou quem fica sozinho numa discussão, ou quem fica numa minoria, ele vai ficar dependente, né, para o seu bem-estar dessa aceitação social. Isso interfere muito aí na própria sanidade das pessoas, né? E, finalmente, aqui, entre as exemplificações, renovação positiva das formas de vínculos afetivos, né? Para não ficar dizendo só negatividade, há essa possibilidade. Você conhecia pessoas, o pessoal do seu colégio, que não vê há muito tempo, e aí você mantém aquele contato, você retoma aquele contato, você acha as pessoas, você encontra um grupo no Facebook daquelas pessoas do colégio tal, de tal época. Isso acontece muito com a minha geração, né? Muito bem, então, feita a tempestade de ideias, vamos seguir adiante. Bom, o segundo passo é elaborar tese e argumentos. Então, você já fez a delimitação, tudo. Agora, você fazer a tese e argumentos. Então, dado o tema, né, redes sociais e seu impacto nas relações interpessoais modernas, uma possibilidade de tese. Então, você tem que pensar, poxa, eu vou defender que tese? Que ponto de vista eu vou adotar? Colocamos duas aí como exemplo. As redes sociais, a tese número 1 possível. As redes sociais impactam de forma decisiva as relações humanas, por intermédio do uso de ferramentas que influenciam os internautas, criando um cenário propício para o isolamento social. Isso é uma visão mais negativa, né? Mais negativista. A outra tese, ela já é um pouco mais complexa. Ela diz assim, ó: a ideia de que as redes sociais vêm causando a deterioração das relações interpessoais na contemporaneidade é injusta e precipitada. Na verdade, elas guardam um potencial, as redes sociais, né? Guardam um potencial de impacto positivo nas relações humanas, embora possibilitem novas formas de expressão de problemas humanos já existentes. Essa tese já é um pouco mais complexa. Ele está dizendo que, ao contrário do senso comum, né, elas não são necessariamente ruins, né? Elas têm um impacto positivo nas relações humanas, como aquela última ideia da tempestade de ideias, né? Então, embora elas possibilitem novas formas de expressão de problemas. Então, o que se está dizendo nessa tese é que haveria problemas humanos já existentes e que as redes sociais dão uma nova forma de expressão, tá certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo aí, o cancelamento. Antigamente você era o famoso gelo, vamos dar um gelo nessa pessoa, e tal, dá um gelo. Mas o alcance disso, às vezes, era bem limitado. Precisava haver um contato direto, um telefonema aí já complicava, mas hoje você, com uma mensagem replicada para todo mundo na mesma hora, você consegue fazer uma mobilização, né? Muito bem. Como nós estávamos falando de elaboração de tese e argumentos, imagine então essa tese que a gente apresentou como a tese 2, por exemplo, né? Que é da crença de que as redes sociais, né, elas, na verdade, essa ideia de que elas causam deterioração das relações interpessoais é injusta.
e é precipitada. Ou seja, você disse sem pensar ou não aprofundou a questão. Tá? Então, elas teriam um impacto positivo nas relações humanas e ao mesmo tempo, elas possibilitam novas formas de expressão de defeitos humanos, ou de problemas humanos, melhor dizendo, né? Seria mais adequado até problemas humanos pré-existentes. Vamos ver aí dentro, né, dessa tese, aí quando você vai elaborar os argumentos no seu projeto de texto, você está projetando o texto. Quando você vai elaborar os argumentos, e quando nós dizemos assim, argumento 1, argumento 2, nós estamos dizendo, olha, você pode até colocar um argumento 3, mas cada um que você vai acrescentando implica que você vai ter menos espaço, porque você tem um limite de linhas. Normalmente, nós vamos de 25 a 30, outros concursos dão de 20 a 30, e aí quanto mais argumento você vai colocar, cada um deles vai ser menos aprofundado, menos explicado, menos desenvolvido. Daí porque nós damos esse número, que não é um número cabalístico, é um número, digamos assim, da razoabilidade, né? 2 está de bom tamanho, para que você invista agora no aprofundamento, né? A sua base cultural aprofundada. Então, argumento 1. As redes sociais são uma realidade incontornável e provocam uma verdadeira revolução benéfica, olha aqui, por ampliar as possibilidades de interação pessoal, o que não exclui os aspectos negativos de sua difusão, por exemplo, nas relações familiares. Então, olha, veja a promessa, né? Porque o que acontece, muitas vezes, é que você pode até fazer isso nem escrevendo no projeto de texto, mas só mentalmente armando os argumentos. Eu vou falar sobre isso, um parágrafo, vou falar sobre isso, outro parágrafo, esses vão ser meus argumentos. Então, muita gente comete os seguintes erros, né? Por exemplo, um erro é colocar o argumento de maneira muito genérica. Então, diz assim, os benefícios da rede social. Isso não é um argumento, né? Isso é simplesmente um sintagma nominal. Então, os benefícios. Mas se você precisa colocar um argumento, você tem, esses benefícios são suficientes, esses benefícios são inúteis, são eficazes, eles convivem com malefícios, né? Então, você tem que conviver com aspectos negativos, você tem que colocar realmente uma frase. Quando você pegar o argumento, colocar uma frase. De repente, esse argumento pode virar o tópico frasal de um parágrafo, ou ele vai ser expresso e aprofundado ao longo do parágrafo inteiro, né? Então, e outra coisa, então, um erro que se comete, que como já vinha falando, é colocar o argumento assim genericamente. Então, argumento 1, os benefícios das redes sociais. Argumento 2, os problemas das redes sociais. Isso não é suficiente. Então, aqui nós temos realmente um período, né? Você tem um período aí longo, suficiente, como se fosse um tópico frasal aí, que você resume o seu argumento, né? O seu argumento. E aí, o parágrafo vai ser um desdobramento disso. Então, vimos. O outro erro, né, é pode até colocar o argumento assim, como está nesse exemplo, né, de um exemplo de um bom argumento, mas ele não está bem linkado, não está feito uma articulação, né, uma coerência com a tese. Então, quando eu tenho essa tese aí dita, né, ela não se coadunaria, por exemplo, esse argumento 1, não se coadunaria com aquela tese número 1, que eles podem conduzir, né, as ferramentas todas da rede social e tudo, pode ter um impacto que leve você ao isolamento social, leve o ser humano ao isolamento social, né?
Então aí ficaria incoerente, né, a ligação entre esse argumento que eu disse agora verbalmente, oralmente, e aquela tese. Esse aqui, o argumento 1, esse argumento 1, ele tem a ver com essa tese aqui, que era a tese número 2 do slide anterior, né? Então veja bem esse enquadramento, essa coerência, esse alinhamento entre argumento e a tese. E você faz numa sequência de desenvolvimento do seu do seu texto, tá? Pensando cada um deles mais ou menos num parágrafo ali, mais ou menos não, tendo de ficar desenvolvido, aprofundado num parágrafo, que seria o desenvolvimento. Então, vamos para o argumento 2. Então, no argumento 2, o que você tem é os problemas de relacionamento aparentemente causados pelas redes sociais são a versão moderna de problemas mais profundos e pré-existentes das relações humanas em geral e na família, ou nas relações familiares em particular, né? Então, veja, você vai ver, tá, que tem a ver, vai estar linkado não só com essa tese, tá certo? Você falar, né, primeiro, que eles têm um aspecto positivo muito forte, que eles dizem assim, uma verdadeira revolução benéfica, enfatizando benéfica no argumento 1, o que não exclui aspectos negativos. Então, se fala que existe o positivo, que é muito bom, não quer dizer que não existe nenhum negativo, tá certo? Nas relações familiares, não quer dizer. Está delimitado aí nas relações familiares, por exemplo. Quando a gente fala família, é entendido como a célula máter da sociedade. Aquilo que acontece na família, normalmente se extrapola, de certa maneira, extensivo, em boa parte, à sociedade, né? Porque a família é o grupo social imediato, aí, o primeiro em que nós nos inserimos quando chegamos ao mundo. O argumento 2 vai agora, né, ser coerente com, embora possibilitem novas formas de expressão, as redes sociais, de defeitos humanos pré-existentes. Ou seja, os seres humanos têm problemas. Esses problemas existiam antes do advento das redes sociais virtuais. Essa é a tese. Em contraponto com aquela outra tese, que nós não vamos falar aqui agora, que dizia que tinha efeitos, esses efeitos eram negativos, né, nas redes sociais, e as ferramentas, tudo vai levar o ser humano, de certa maneira, a um isolamento, certo? Um isolamento. E esse seria o impacto nas relações humanas. Esta tese é uma tese um pouco, bem mais otimista, né, por assim dizer. Admite os dois lados, né, positivos e negativos, enfatiza o positivo, tá certo? Como é digno de nota maior, e afirma que sim, existe o impacto negativo, mas esse impacto negativo não é uma questão causada pelas redes sociais, mas sim a expressão, tá certo, de algo mais profundo. Se é algo mais profundo, é que está antes das redes sociais e pré-existentes nas relações humanas. Antes, as relações humanas já apresentam problemas, né? As relações interpessoais convivem com problemas e esses problemas preexistem às redes sociais. Então, aqui, ó, você já está, nesse argumento, você já está dando uma dica de uma possibilidade de estratégia argumentativa. Se eu estou dizendo que o problema preexiste, veja, eu estou armando o texto, certo, pessoal? Se eu estou dizendo que os problemas ligados ou correlacionados às redes sociais, e eu digo correlacionados para não dizer causados, porque ele diz assim, aparentemente causados. Né? Veja aqui a modalização, ou seja, o posicionamento do autor que coloque esse argumento. Ele está dizendo, os problemas de relacionamento
causados pelas redes sociais são aparentemente causados. Então ele está dizendo, parece, mas não é. É outra coisa. Eles não são causados, eles são pré-existentes. Então, qual é a estratégia? Eu peço que vocês reflitam. Que estratégia já pode aflorar daí, quando você for desenvolver? Que tal alusões históricas, por exemplo? Né? Alusões históricas. Você pode usar o argumento de autoridade. Se você encontrar um autor que diga isso. Ou que, a partir dele, você deduza isso. Que esses problemas já são pré-existentes. Por exemplo, conflitos familiares. Conflitos familiares. Entendeu? Então, começaram agora? Ah, mas agora, antigamente é que era bom, né? Agora é que é o problema das redes sociais e tal. Eu fico me lembrando, por exemplo, né? A gente está refletindo, porque nós vamos, em seguida, quando eu digo em seguida ao que nós estamos expondo agora, mas não significa necessariamente que nós vamos falar agora nesta aula, porque nós vamos destinar, né, a aula só para análise de texto. Aqui nós estamos ambientando vocês. É importante que esta aula prepare para o arremate que vai ser dado na próxima, né? Então aqui eu estou dizendo, você colocou uma tese. A tese é importante, pessoal, que ela não caia no senso comum. Por isso que daquelas duas nós escolhemos a segunda. Qual era a outra tese? Era a tese de que é negativo, porque nós percebemos já uma visão mais difundida e hegemônica de que as redes sociais causam problemas, né? Os próprios textos motivadores levam a isso. Vocês veem aquele texto motivador que tinha uma família todinha sentada no sofá, filho, tudo, todo mundo junto no espaço, mas cada um olhando para o seu próprio celular. Então estava juntos, mas não estavam juntos em espírito. Cada um estava lançando para outro lado. Então ali falava da interferência, né, negativa nas relações familiares, das redes sociais. As pessoas que estão fisicamente próximas, mas não estão de fato próximas, em espírito, nós dizemos assim, né? Elas não estão com a cabeça juntas ali, não estão partilhando o momento, convivendo de fato, certo? Então você, em contraponto a esta tese, que é mais frequente, né? Veja como foi fácil juntar, né? Texto para falar isso. Procure sempre uma tese que não vá para o clichê, o senso comum, para que todo mundo vai para um lado só. Eu lembro de uma Olimpíada, né, na competição de vela, e todos os velejadores, eu assistindo, né, e eu vi que todos os velejadores estavam tudo para um lado, e eu não estava vendo o Roberto Scheidt, que vai ser o medalha de ouro nessa Olimpíada. Ele não vai por onde todo mundo vai, eles pegam um outro caminho na água e aí fica sozinho, parece que ele está atrás e de repente ele faz um jogo de vento, vai para o outro lado e chega até a boia para contornar primeiro do que todo mundo. É interessantíssimo, né, para mostrar assim como ele teve essa sacada, né? Todo mundo indo digamos assim, na mesma direção, e ele vislumbra um caminho diferente, um caminho único e um caminho que se tornou mais eficiente, tá certo? Então, quando nós colocamos mais de uma tese e quando nós agora elegemos essa tese para aprofundar como um texto, né, é porque nós vemos nela a originalidade, digamos assim. Muita gente, a maioria não vai por esse caminho, então você vai. Porque um avaliador, ele vai ler, termina
que as teses são parecidas, todas vão no mesmo caminho e de repente alguém diz algo um pouco mais complexo, porque diz, olha, essa crença é injusta e precipitada. Ele já está embutido aí uma outra fala, um contra-argumento. Ele está contra-argumentando um argumento que é clichê. Né? Então, ele vai dizer, olha, na verdade é assim. Elas têm impacto é positivo, não é negativo. Né? Embora exista, sim, alguma coisa, alguma reserva a fazer. Mas esses problemas não são problemas da rede social em si. Ele já acena para os argumentos que ele vai usar. Né? São defeitos humanos ou problemas humanos inexistentes. Né? Então, passamos aí para uma coerência do argumento 1. O argumento 1 diz que elas são uma realidade incontornável. O que é incontornável? Não dá para você ignorar. Você não pode fingir que não existe a rede social, resolver viver sem ela, inclusive. Isso está se tornando cada vez mais difícil. Né? Cada vez mais difícil. Porque você pode perder o emprego, simplesmente. Se você não estiver antenado aí na rede social, porque ela é usada hoje, né? Por exemplo, o WhatsApp, que não é só informação, é comunicação, é tudo. Né? Então temos isso. Bom, então os argumentos, lição aqui maior é que os argumentos têm que ter relação com a sua tese. Não adianta simplesmente jogar o argumento e aí qual é a articulação entre eles. Isso é importantíssimo, isso é imprescindível, tá certo? Então, visto isso, pessoal, né, você já trabalhou os argumentos, já alinhou argumento e tese, colocou 2 argumentos e tudo. Agora você vai armar o texto. Né? Então, você vai tratar realmente da macroestrutura, o texto como um todo. Né? Cada parte, porque a microestrutura vai no nível da sentença e vai se alargando até a macroestrutura, que são as partes maiores. Né? A unidade de comunicação real, na verdade, é o texto. Né? Quando fecha tudo, é que você vai... Cada parte explica a outra, quando o texto é muito bem feito. Cada parte se reforça pela outra e forma realmente um tecido. Então, em função disso, a gente vai lembrar pela enésima vez a vocês que nós temos aqueles 3 grandes partes da redação, as 3 grandes partes da redação, que estão aí assinaladas em vermelho: introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Sendo que a introdução, lembrando que tem o gancho, esse gancho pode ser um exemplo do cotidiano, pode ser uma alusão histórica, uma maneira de introduzir, trazer o leitor para o tema. Normalmente se coloca a tese, não necessariamente, pessoal, a tese é uma frase específica, nem é obrigado que seja a segunda frase da introdução, o segundo período da introdução. Né? Mas, como vocês são iniciantes, é de bom alvitre que vocês procurem já deixar claro desde o início, porque a tendência, quando você tenta sofisticar um pouco mais, você está me esquecendo e a tese não fica coerente. Então, coloque já um esboço, o viés de aquilo que vocês vão defender. Mas nós podemos ver textos muito bem escritos que não colocam isso no início. Eles é o chamado signo disseminado espacialmente. Ao longo do texto, ele vai armando, né, a sua tessitura para que ao fim a gente chegue a dizer qual é a tese. A tese é essa. A tese é essa, de tudo que eu li. Bom, e aí alguma coisa do plano do desenvolvimento é que você anuncia, né, aquilo que nós vimos lá na tese, você já vai anunciar. A introdução, aí você não coloca só a tese, né? Só a enunciação da tese. Do mesmo jeito, você vai colocar, esboçar algo do que o caminho que você vai percorrer rapidamente ali. Já dá uma notícia do argumento, tá certo?
dá um toquezinho deles. No desenvolvimento é que você vai pegar os argumentos e trabalhá-los, aprofundá-los. Então você tópico frasal, já ambienta, aprofunda, é como se fosse o desenvolvimento do parágrafo em si. E finalmente, você dá o fechamento, que é uma espécie de mini conclusão, a conclusão parcial ali dentro, no âmbito do parágrafo, no nível do parágrafo. Isso vai acontecer com o parágrafo que tem o argumento 1, a ideia forte 1, e o parágrafo que tem o argumento 2, certo? Aí é o que a gente chama de argumento, né? Porque você tem umas classificações mais latas, mais amplas de argumento, em que qualquer informação que você for colocando, que vai ajudando, já seria o argumento em si. Não é isso, ele pode ser reforçado com estratégias, ele tem que ser reforçado com estratégias. Estratégias essas que eu até já falei, né? Algumas vezes, quando você coloca um argumento, você já levanta a bola para uma estratégia de exemplificação, ou para uma estratégia de argumento de autoridade, ou para uma estratégia de alusão histórica, ou para uma estratégia de contraste e confronto. E você pode usar no mesmo parágrafo mais de uma dessas, né? Mais de uma dessas. Aliás, o mais comum nos bons escritores é que haja, né? Num texto muito bem feito, mais de uma estratégia argumentativa no mesmo parágrafo. Tá? E, finalmente, aí você vai pensar na conclusão. Na conclusão, você retoma a tese, né? Você vai lembrar ao leitor a sua tese, de que lado você está, de novo, né? E quando você, né, vai aí dizer mais alguma coisa, aqui nas propostas e solicitações, quando nós dizemos proposta de intervenção, aquela mais tradicional do Enem, e também você pode ter apenas a expressão mais imediata, mais rápida, aí do pessoal o que é do itinerário de carreiras militares, não vai ter isso no concurso. Então vocês têm que ler bem o enunciado. Se o enunciado na nossa prova for um enunciado que peça a proposta de intervenção, então você tem que fazer daquele jeito. Quem age, qual é a ação, qual é o meio ou modo, você vai ver a finalidade e você vai dar um detalhamento ali qualquer, certo? Bem claro, de maneira muito clara. Tá certo? Se isso for pedido. Se isso não for pedido, aí pode ser que você não precise fazer esse detalhamento de finalidade e tudo, mas normalmente quando você faz uma solicitação, quando você expressa um desejo de que algo mude, que um problema seja resolvido, quando você dá uma sugestão, né, você automaticamente vai colocando alguns desses elementos aí, vai colocando. A não ser eu não digo nem solicitação nem proposta, é aquela expressão de desejo, né? É dizer assim, é preciso conscientizar, é preciso que a população se conscientize. Isso não tem valor prático nenhum. Isso aí é claro, tudo pressupõe. Você não pode fazer uma coisa sem se conscientizar do que está fazendo. Espera-se que seres racionais cidadãos, né, quando façam alguma coisa, né, e quando eu digo cidadãos é porque estes temas são sempre temas de atualidade e temas de interesse coletivo, nunca são temas de interesse individual, não, são temas de interesse coletivo. Né? Então, nesse caso aí, você vai expressar qualquer coisa, espera-se, né, que você faça, ou que algum agente político, sociedade civil como um todo, e você detalha, diz quem é exatamente, espera-se que as pessoas envolvidas numa determinada ação, elas estejam conscientes, obviamente, né? Então não adianta dizer, conscientização. Então, em vez de dizer uma conscientização, você diz assim, promover um curso com tal tema, né? Para que se obtenha tal coisa, tal efeito prático. Tá? Então, isso é uma espécie de... Nós estamos fazendo aqui uma retomada, uma preparação de vocês para o que vem agora, que é realmente o estudo de textos, certo, pessoal? O estudo de texto. Então, nós vamos colocar um texto ruim,
Um texto cheio de problema, um texto superficial, um texto incoerente, um texto sem coesão e vamos colocar um texto padrão, né? Passo a passo, cada uma das partes dos dois. Vamos fazer um estudo em zigue-zague. Vamos para um texto mal feito na introdução, no início do desenvolvimento e vamos para um texto bem feito assim. Vamos lá e cá, né? Agora vejam, nós não vamos terminar hoje com aquela célebre frase do Thomas Fuller. Vamos terminar com Shakespeare. Isso aí faz parte aí do link que nós vamos fazer a partir de agora na próxima aula, quando nós mostrarmos os textos. Então guardem bem aí aquela história do argumento da autoridade, repertório cultural, já vou dar essa dica. E será interessante que os senhores pesquisem, né? Pesquisem algo em torno disso, porque nós vamos ver como um texto, né? Assim, se relaciona, se ampara, dá um toque, dá um recado, mostra a base cultural, uma marca autoral, repertório, né? E tudo. Certo, pessoal? Vamos terminar dessa maneira. E nós temos ainda uma aula esta semana, neste mesmo espaço. Ainda vai ser o espaço do itinerário formativo, que vai acabar, né? A partir da semana que vem, ou no mais tardar, após a realização da A8, vocês terão, então, um espaço específico sem a identificação do itinerário formativo. Fiquem com Deus, preparem-se. Eu garanto que vai ser eletrizante o estudo dos textos, do texto bom e do texto não tão bom. E vai ajudar vocês bastante. Fiquem com Deus. Um abraço e até mais.